Capítulo 2. O caminho, o fruto. Eu vejo homens como árvores andando. Marcos 8:24. Éden invadiu meus pensamentos e por dias a fio tentei imaginar a realidade do jardim de Deus. Um belo lugar de paisagens deslumbrantes. Nesse momento, lembrei-me das florestas inglesas do filme Orgulho e Preconceito, pomares livres de agrotóxicos, não suscetível a pragas, sabores de extrema excelência, clima perfeito, ar puríssimo e o mais importante, presença constante do Criador. Tudo sem custo algum à nossa disposição. O Éden é a primeira prova de que Deus, desde o início, se relacionou com o homem derramando seu favor imerecido, graça, sobre este, uma vez que tudo estava pronto no jardim antes de Adão ser formado. O trabalho do homem foi, tão somente, administrar aos moldes divinos o que fora colocado em suas mãos, e Eva, sua esposa, o ajudava nesta tarefa. A graça é a solução não só para impedir a nossa ida ao inferno, mas um incrível poder fertilizante. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz uma criança quando já de idade avançada. Porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Hebreus 11:11 King James. Sara recebeu vigor, poder, e por isso está na galeria dos heróis da fé. Nesse sentido, escreve Luciano Subirá. Nós precisamos da graça de Deus para tudo, do início ao fim da jornada cristã. Aliás, vale lembrar que Cristo afirmou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Seria deliberadamente contraditório ao ensino do nosso Senhor e Salvador acreditar que, após o novo nascimento, não mais necessitamos da graça divina. Para suportar as adversidades, precisamos da graça, como o Altíssimo declarou a Paulo: a minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9, Almeida Revista e Atual. A palavra grega traduzida neste versículo por basta é arqueo, e seu significado é estar possuído de força infalível, ser forte, ser adequado, ser suficiente, defender, repelir, estar satisfeito, estar contente. A nova versão internacional empregou a expressão minha graça é suficiente a você, enquanto a nova versão transformadora optou por minha graça é tudo o que você precisa. Subirá, Luciano, Graça Transformadora. Editora Vida, 2021, página 207. Entendimentos preliminares. Família, a face de Deus. O Éden era a casa do primeiro casal, um lar firmado no senhorio da paternidade de Deus, o qual não criou simplesmente homem e mulher, criaturas com racionalidade, mas seus filhos, que era filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, que era filho de Deus. Lucas 3:38, na versão King James. Ora, o homem foi feito segundo a imagem e semelhança, e Espírito Santo o são, movendo-se em plena intimidade. Deus, ao formar Adão do pó da terra, também usará suas especialidades divinas em agricultura para formar uma árvore humana e ordena ao casal: sede frutíferos e multiplicai-vos, e reabasteça a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. A figura do pai na família comunica Deus na sua posição de governo, na capacidade geradora, norteadora, protetora e provedora, dentre outras. Por sua vez, a mãe comunica Deus na sua posição de auxiliadora, cuidadora, de ensino e consolo, dentre outras, que não por acaso são funções desempenhadas pelo Espírito Santo. Os filhos, por sua vez, comunicam Deus como sementes que se tornarão árvores frutíferas, imagem e semelhança de Deus na terra. Assim, as funções de cada um são complementares e com isso glorificam a Deus. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Quem sabe você, caro leitor, venha de um contexto de disfunção e sofrimento familiar, com pais ausentes, pouca afetividade ou diálogo, ou ainda nem tenha conhecido um de seus genitores, sofrido abusos ou outro tipo de violência. Afirmo-lhe que este não foi o objetivo do Criador. Ao contrário, este fez a família para comunicar a sua essência. Ao dizer, sede frutíferos e multiplicai-vos, Gênesis 1:28, declarava,
Façam com que o mundo todo me conheça através de vocês e de sua descendência. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O apóstolo Paulo afirma sobre o Antigo Testamento que todas as coisas que foram escritas anteriormente para nosso ensino foram escritas. Romanos 15:4, e também são sombras das coisas futuras. Colossenses 2:17. O livro do Gênesis contém princípios norteadores para a Escritura Sagrada e para toda a humanidade. Não são apenas historinhas, mas a realidade do homem e da mulher. No meio do jardim havia uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal. A única árvore que Deus proibiu seus filhos de comer, caso contrário, morreriam. Gênesis 2:17. A obediência a este mandamento seria, sem dúvida, uma prova de amor da parte do homem, raça humana. Mas a possibilidade de ele ter escolha, livre-arbítrio, foi a prova de amor do Pai, o qual fez o homem livre para escolher até mesmo a morte. A localização daquela árvore no meio do jardim é também uma simbologia do ventre humano, que fisicamente está no centro-meio do nosso corpo e é o lugar de digestão dos alimentos, dos desejos e emoções. O intestino é chamado de segundo cérebro e foi aqui que o conhecimento do bem e do mal foi processado em um fruto. Desde o Éden até aqui, a humanidade tem se guiado pelo seu ventre dia após dia e escolhido continuamente o que a afasta de Deus, pelo padrão fugitivo do pecado, herdado em Adão, Gênesis 3:10. Conhecer o bem e o mal significa ter habilidade para praticar um padrão outrora inexistente na vida de Adão e Eva e que os desliga da paternidade de Deus. Entenda tanto, o bem quanto o mal são frutos da mesma árvore. A moral, bem, não pode levar o homem a Deus, e a maldade já o condenou ao inferno. É como trocar 6 por meia dúzia. A árvore da vida. Adão não tinha vida em si mesmo, mas porque Deus, que é a vida, soprou em suas narinas, passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Em termos didáticos, o homem é espírito, alma, mente, emoções e vontade, e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O homem foi criado para a eternidade com Deus, porém morreu em seu espírito no momento em que pecou, pois se separou de Deus, vida. A alma, no entanto, continua eterna, e a carne permanece viva por tempo limitado. Salmos 90:10. O Criador deu uma voz de comando ao casal para que se multiplicassem e enchessem a terra. Esta ocorreria, mas agora com o homem morto em seu espírito, a morte foi reproduzida e herdada a toda a descendência de Adão e Eva. Romanos 3:23. O engano da serpente pôs em xeque 3 questões. Uma, a verdade que saiu da boca de Deus. Pelo engano e sedução, Eva foi confundida em seus pensamentos quanto à ordem a respeito do fruto proibido, duvidando do caráter de Deus. Gênesis 3. O diabo arrebanhou 1/3 dos anjos de Deus com o seu orgulho e mentira, e continua na mesma prática ao encontrar guarida no coração humano, o qual anseia por independência, posição e conhecimento. 2. A vida. Ao comer o fruto, a consequência foi a morte. O homem tornou-se literalmente um zumbi, mas com aparência diversa da que vemos nos filmes. 3. O caminho. Quando Deus expulsou o casal do jardim, o caminho para a árvore da vida foi fechado por querubins armados, para que aqueles não comessem do fruto da árvore da vida, uma vez que estavam com o DNA danificado pelo pecado, estariam fatalmente condenados. Gênesis 3:24. Jesus Cristo, no entanto, declara sobre si mesmo: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Ele desfez as obras do diabo no Éden e abriu um caminho em si mesmo para a paternidade divina. O sangue de Jesus. Aprendemos em biologia que ao ingerirmos um alimento, proteínas, carboidratos e lipídios, depois da mastigação, as enzimas da saliva quebram a comida em pedaços, que são levados ao estômago, onde mais enzimas reduzem o alimento em moléculas ainda menores, e assim acontece a chamada digestão. Tais moléculas já no intestino passam por uma parede e entram nos vasos sanguíneos, lugar aonde irão pelo sangue, até as células em todo o nosso corpo. O organismo de Adão e Eva sofreu todo esse processo, e o fruto do conhecimento do bem e do mal foi quebrado em moléculas até chegar ao sangue,
o qual espalhou maldade, iniquidade, para todo o corpo. O sangue é a fundação de nossa própria existência como animais multicelulares, diz Andrew Schaefer, professor do Weill Cornell Medical College e presidente da Sociedade Americana de Hematologia. O sangue é aquele tecido que entra em contato com todos os outros tecidos do corpo, e é através do sangue que nossas distintas partes se comunicam, que nossos órgãos cooperam entre si. A Bíblia já dizia o que a ciência julga ter descoberto. Porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, pois este é o sangue que faz expiação pela alma. Levítico 17:11. Jesus é chamado de o último Adão. Primeira Epístola aos Coríntios 15:45. Porque como o primeiro antes da queda, foi gerado pelo Espírito Santo totalmente sem pecado. O sangue de Cristo não sofreu qualquer alteração ou mistura em função de pecado, mas é totalmente puro, pois jamais cometeu pecado algum. 1 Pedro 2:22. Por isso, só o seu sangue tem poder para purificar a humanidade caída. Com esse entendimento, compreendemos o porquê o sangue de Cristo nos filhos de Deus é vida, resgate, cura e faz separação das trevas. O sangue de cordeiros mortos quando da saída do povo de Deus do Egito era um anúncio do sangue de Cristo para todo aquele que nele crê primeiro. Coríntios 5:7. Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: Como poderia nos dar este homem a sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade eu vos digo: se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6:51 e 58. Assim, a ceia do Senhor, com a partilha de pão e vinho, suco de uva, os quais representam carne e sangue, não é um simples ritual, mas um alimento memorial do sacrifício de Jesus no Calvário, que tem implicações sobrenaturais. O sangue de Cristo corre no corpo da Igreja e passa por todos os órgãos, sustentando cada um e o todo. Não falamos de transubstanciação. O pão e o suco viram carne e sangue. Não é nada disso. Continuam pão e suco, mas o seu impacto sobrenatural, fortalecimento, cura e avivamento, na Igreja é comprovado pelos versos do apóstolo Paulo. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. 1 Coríntios 11:29 e 30. Aquele que se une a Cristo usufrui do seu precioso sangue. Temos de discernir e nos apropriar dessa verdade bíblica e não tratar o sangue de Jesus como jargão humorístico. A bênção do amadurecimento. Imagino Adão e Eva ao saírem do Éden. Não sei se houve despedidas, ao menos que de longe, o relato é objetivo. Ainda que Deus tenha matado um animal e com sua pele coberto a nudez do casal, creio que a vergonha, decepção e espectro de morte, que jamais visitaram o coração daquela família, agora se apoderaram deles de uma forma indescritível. O pai, na condição de juiz, declarou uma sentença, e nesta, anuncia que da linhagem da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. Sabemos que isso não foi feito por Caim, Abel ou Sete, alguns dos filhos de Eva, mas para que essa profecia se concretizasse, um pai e uma mãe foram escolhidos, Abraão e Sara, para entrarem em aliança com Deus e da sua linhagem nascesse o Cristo, ungido, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Moisés, após libertar o povo de Deus de mais de 400 anos de escravidão no Egito, quando peregrinavam no deserto, escreveu:
E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito será o fruto do teu corpo, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e o crescimento das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e o teu armazém. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. Deuteronômio 28, 1 e 6. A botânica nos ensina que, para uma árvore dar frutos, temos que plantá-la em solo adequado, preparado, até que germine, cresça, floresça e o ovário da flor amadureça, para só então frutificar. Homem e mulher precisam atingir certa idade e concluir algumas fases biológicas para que consigam reproduzir, fruto do ventre. Mas a fórmula ou tratamento necessário para a frutificação, segundo Deuteronômio 28, é a obediência. O que Deus nos ensina é que a maturidade não nos faz obedecer, mas a obediência nos amadurece. Uma criança tem de obedecer a certas regras da casa e da boa convivência social desde muito cedo, quer goste ou não, quer as entenda ou não. Quando a maturidade chega, já não é pesado fazê-las uma vez que há entendimento e até mesmo prazer em muitas delas. Por exemplo, tomar banho pode ser visto como uma regra chata e que toma tempo de diversão para muitas crianças, mas depois de um dia exaustivo de trabalho, quando adulto, o mesmo evento torna-se não só necessário, mas desejado, prazeroso e relaxante. Podemos sem medo afirmar que a obediência traz a bênção do amadurecimento ou aperfeiçoamento. Drummond de Lacerda diz que, assim como os pais naturais, o maior desejo de Deus após o nascimento de seus filhos é que eles amadureçam.